maneira aqui em João 3, ele está dizendo, se o homem não acredita, ele já está condenado. E na realidade, ele já está se autocondenando por não acreditar em Jesus Cristo. E Jesus veio para o mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E a razão pela qual eles não acreditam é porque eles amam as trevas ao invés da luz. E ele não quer vir para a luz, que é Jesus. Porque quando ele vem, quando vamos para Cristo, nós vemos que as nossas obras são expostas pelo que elas são. Nós somos expostos como pecadores e quem nós somos. Mas quando uma pessoa vem para este ponto, sabe, ele vai reconhecer que é um pecador. E Jesus Cristo é o Salvador. E é nisso que ele começa a acreditar e ter uma vida eterna da maneira que Deus entende para que eles tenham. Mas você não acha que a razão principal pela qual não acreditam são duas? A primeira é porque não querem deixar o pecado deles, seja qual for esse Eles pecado. Eles amaram as trevas mais do que a própria luz. Eles amaram as trevas mais do que a luz. E a segunda razão é que eles não querem aceitar a Cristo. Eles não acreditam que realmente ele é o Filho de Deus. Olha só, você questiona pessoas e elas dizem, bem, o que o Dima ou o Lauren disse há um instante atrás, se existe um Deus, se Jesus é isso e aquilo, então eles realmente, olha, milhões de pessoas acreditam que Jesus Cristo viveu. Um bom homem, sim. Filho de Deus, não. Olha, fico surpreso quando as pessoas na igreja se encaixam nessa categoria. Verdade, correto. Sabe, o Espírito Santo, ele coloca assim, aqui em 1 João 5, 10 a 12, se eu puder ler aqui, por favor, na Bíblia do expositor. Aquele que acredita no Filho tem uma testemunha em si mesmo, e essa testemunha é o Espírito Santo. Quem a Deus não crê, lhe tem feito mentiroso. Apresenta o problema da incredulidade com a dificuldade básica na raça humana. Porquanto não creu no testemunho que Deus deu ao seu Filho, explica o fato de que a prova é indiscutível. E este é o testemunho. O testemunho é a palavra de Deus, que é a história da cruz, que Deus nos deu a vida eterna. A vida de Deus que flui e literalmente se faz para o crente. E esta vida está em seu Filho. Cristo é a fonte, enquanto que a cruz é o meio. E aqui está, aquele que tem o Filho tem a vida, por meio da cruz. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Descarta todos os alardes falsos do mundo. Em outras palavras, esta vida eterna é encontrada numa pessoa, do Senhor Jesus Cristo. E ele está querendo vir em nossos corações e vidas e nos dar esta vida eterna. Então o problema da descrença é aceitar ou rejeitar Jesus Cristo, o Filho de Deus. É verdade, Dia, mas as pessoas não querem largar o pecado deles. Em segundo lugar, eles pensam na cabeça deles que isso tem que ser a pior vida do mundo. Eles imaginam que não é legal. Eu tinha um homem que me disse uma vez, eu esqueci aonde foi, mas ele achou que ir para a igreja era como ir para a prisão, ir para a cadeia. Correto. Sabe, a gente pode falar isso aqui, lembra em Gênesis, capítulo 4, aonde Caim, sabe, ele não queria estar na presença de Deus, é isso que a sociedade quer, sabe, a liderança de Caim. Verdade. Ele foi colocado fora da comunhão de Deus. E agora a vida era dependente de quão bom ele poderia ser. E é isso que as pessoas querem. Mas veja bem, a paz e a alegria que o crente experimenta, que nós temos em Cristo, o mundo lá fora não sabe nada disso. Correto. E você tenta explicar para eles, eles olham para você como se fosse uma vaca olhando para um portão novo, nem sabem o que você está falando, porque eles não têm nada para comparar com isso. Certo. Eles não sabem. Mas existe, quando aceitam o Senhor. Eu estava pensando outro dia mesmo, me lembrei do sábado à tarde, quando eu entreguei meu coração a Cristo. Eu tinha 8 anos de idade, e ali, resumindo a história, eu estava indo ao cinema e o Senhor falou comigo. E alguém pode dizer, como você sabe que era o Senhor? Você tinha 8 anos de idade.
Bem, o Senhor pode não aparecer, mas ele pode falar o que quiser. Ele pode se revelar para um menino de 8 anos ou qualquer outro. Ele é capaz de fazer isso. E ele me disse, não vá até esse lugar, entregue seu coração a mim, porque você é um vaso para ser usado para o meu serviço. Mas, de qualquer forma, eu me lembro que eu não fui, obedeci ao Senhor, desci a rua e eu entrei naquela farmácia, comprei um sorvete ou algo assim. Voltei, fiquei na esquina ali, eu nunca... Olha, com 8 anos de idade, você não sabe muita coisa do pecado. Nós nascemos no pecado, mas não entendemos muita coisa. Não dá para saber muito com 8 anos de idade. E aí, eu ainda lembro de como eu me senti. E eu já pensei muitas vezes, se eu me senti tão bem ali, com 8 anos de idade, sabendo que eu não tinha pecado, quanto mais deve sentir um bêbado, quanto você deve ter sentido quando entregou seu coração a Cristo e esse terrível peso do pecado foi embora. Mas dá para você falar para as pessoas sobre isso, mas a não ser que tenham experimentado, eles não sabem. Não há nada na vida que se compare a isso. Isso mesmo, não dá. Satanás faz de tudo que pode, usa drogas, usa álcool, sabe, de acordo com a sua confissão. Você bebia muito quando foi salvo, não é mesmo? Sim, eu era. Viciado em drogas também. Então, quando você olha para isso, será que você pode dizer que as tentativas de Satanás de tentar comparar com o que Cristo pode dar? Eu estou apenas perguntando. Olha, na verdade, não existe comparação. Sabemos que não tem comparação. Sabe, deste lado aqui de crer, não há nada que pode se comparar. Você não existe relacionamentos que você pode se comparar, não existe satisfação que se compare. Todas as coisas do outro lado da fé, sabe, do lado negativo da fé e a descrença, não existe nada e não tem nada que pode ser comparado com estar certo com Deus, nada. Mas dizendo para essa pessoa que eles podem ouvir o que você está dizendo, mas eles não têm a menor ideia ao que realmente significa. Mas nós temos que lembrar, irmão Suegar, sabe, cada um tem um pouco de culpa, eles tentam cobrir esta culpa, mas você está certo, é mesmo. Nas questões profundas do coração, como você se livra disto? E não há paz lá. Não há satisfação até que você venha para Cristo. Eu tenho um bom amigo em Dallas, no Texas. Ele é um guerreiro. Ele é um pouco mais velho do que eu. E ele se aposentou agora. Mas ele foi um dos melhores advogados naquela área de Dallas e Fort Worth ali por anos. Até ele se aposentar. E ele disse, eu não sei quantos carros eu bati nessas estradas que tem aqui na região de Dallas, bêbados. Eu ficava bêbado sempre, direto. E eu perguntei a ele, Denis, quais eram seus pensamentos naquela época? Ele era um advogado e não sabia nada de Deus. Então, eu perguntei a ele, o que você pensava nessa época? Você mencionou a culpa. Ele disse, um temor de morrer. Eu acordava com medo, eu ia para a cama com medo. E a esposa dele começou a pedir algumas das nossas gravações. Ela gostava daquele disco que tínhamos, Há um Rio. E ela ordenava um e ele jogava na parede e quebrava, sabe? Aqueles discos grandões, lembra? E ela chegava ao ponto que ela estava pedindo 5, 6 de uma vez só, porque ele quebrava todos eles. E, sabe, xingava, jogava na parede, eu não aguento escutar esse negócio mais, e por aí vai. E chegou, eu acho que era um sábado à noite, por aí. E ele quebrou 1 ou 2 ali na parede. E nosso tempo acabou. Eu vou ter que terminar essa história no próximo programa, então você não pode perder, me ouviu? Então, fique ligado, você não vai se decepcionar. Obrigada por se juntar a nós a um estudo na palavra com o evangelista Jimmy Swaggart. Para mais informações sobre o ministério Jimmy Swaggart, procure o nosso website jsm.org.
o grande profeta Ezequiel